esqueci jamais. Te darei novo sorriso, te dou paz. Regarei o teu deserto, mandarei chuva, e os frutos dos seus sonhos vão brotar. Então me pedes tudo aquilo que sonhou pra ti um dia. Então me pedes, estou pronto a te ouvir. Então me pedes tudo aquilo que sonhou pra ti um dia. Então me pedes, filho, quero te ouvir. Sou eu quem te dá força, se alimenta bem de mim. Uma mesa preparei para ti. Um novo tempo vai chegar, a terra vai florescer. Uma nuvem está descendo, vai chover. Então me pedes tudo aquilo que sonhou pra ti um dia. Então me pedes, estou pronto a te ouvir. Então me pedes tudo aquilo que sonhou pra ti um dia. Então me pedes, filho, quero te ouvir. Então me pedes tudo aquilo que sonhou pra ti um dia. Então me pedes, estou pronto a te ouvir. Então me pedes tudo aquilo que sonhou pra ti um dia. Então me pedes, filho, quero te ouvir. Eu quero cumprimentar a todo o povo de Deus com a paz do Senhor, todos os internautas que estão aí na escuta desta programação. Eu sei que hoje Deus tem uma palavra poderosa para a sua vida. Talvez tem muito tempo que você ouviu esse tema, que está em Ezequiel capítulo 28, a qual o pastor Kleber está na responsabilidade desse tema com o evangelista Eduardo. E também conosco também está o presbítero Nerivan. Pastor Carlos, só vai estar aqui somente apresentando quem vai falar ou não. Oh, glória a Deus, amém? Vamos colocar de pé, você que está aí na sua casa agora, coloca de pé. Ou coloca a mão sentado mesmo. E vamos clamar. Eu quero pedir aqui o presbítero Nerivan que faça essa oração nesta noite. Presbítero Nerivan. Graças a Deus. Fecha os teus olhos, eleva o teu pensamento para Deus agora. Você que está aí da sua casa, você que nos ouve. Vamos falar com o nosso Deus. Deus eterno, amado Pai, Senhor que está nos céus. Meu Deus, nós te damos graças por este momento, ó Deus, por esta programação que vai ao ar, meu Deus, neste momento. Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, toma as nossas vidas, Senhor, nas tuas mãos. Toma a vida, meu Deus, de cada irmão, de cada pastor, ó Pai, que se faz presente. Vai de encontro, ó Deus, a vida desta pessoa que está dentro da sua casa agora, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa bradar, que o Senhor possa operar, meu Deus, maravilhas em nome do Senhor Jesus Cristo.
Meu Deus, toma esse estudo nas tuas mãos, abre o nosso coração e a nossa mente, ó Deus, para a tua palavra. Que esta palavra, meu Deus, venha germinar nos nossos corações, que venha germinar no coração desta pessoa, Pai, que está orando comigo aí da sua casa. Deus, nós te glorificamos, nós te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Quero mandar um alô também para a irmã Célia. Alô, irmã Célia, Deus abençoe a sua vida. Amém, seu ouvinte fiel. E você que está ouvindo esta programação Encontro com a Palavra. Hoje vai ser um tema gostoso. Tenho certeza que você vai sair daí com sua barriga cheinha. Amém? Porque Deus vai falar ao teu coração. Eu quero agradecer também pela vida de Tito, também o diácono Jonathan, amém? E mais uma vez o presbítero Nerivan e evangelista Eduardo, esse pastor José Cabral dos Santos, esse amigo que nos fala, e conosco está outro cobra criado também, viu? Seu Kleber, amém? Quero mandar um alô também para a esposa dele, a pastora Amélia. Deus abençoe a sua vida, pastora Amélia. Também para a esposa do evangelista Eduardo, a irmã Cláudia. Deus abençoe a sua vida, está nos assistindo, seus filhos. Também para a esposa do irmão presbítero Nerivan, toda a sua família. E também para a irmã Cida, minha esposa, amém, que está ali em casa. Não está assistindo não, mas louvado seja Deus, né? E Deus continua. Amado, esta noite eu quero passar diretamente agora. Vai ser um tema assim muito diferente. E a gente está passando agora para o pastor Kleber, o autor desse tema. Deus deu para ele. E eu tenho certeza que Deus vai falar a tua vida. Deus abençoa. Pastor Kleber. Aleluias, glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a santa paz do Senhor Jesus. Quero glorificar a Deus por mais esta oportunidade de estarmos aqui juntos, para juntos participarmos deste tema bíblico da palavra de Deus. Mais uma vez nos concedeu esta oportunidade. Glorifico a Deus pela vida dos pastores presentes, pastor Carlos, evangelista Eduardo, presbítero Derisvan, diácono Jonathan, Tito, nosso irmão Rubens, louvado seja Deus. E você que está em casa, assentado no seu sofá, em sua cadeira, ou aonde você estiver se sentindo à vontade, que estará participando conosco. Que você possa drobar toda a tua atenção para estar atento à palavra de Deus. Convide esta pessoa que está em casa com você, o seu filho, ou você, mulher, seu esposo, esta pessoa que está contigo para estar ouvindo a palavra de Deus nesta noite. Louvado seja Deus. E o tema de hoje está baseado no livro do profeta Ezequiel, capítulo 28. Quero pedir para os amados estar abrindo lá. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 28, aonde estaremos estudando sobre a origem do mal, A origem do mal. Onde surgiu o mal? Onde surgiu o mal? E eu quero estar fazendo aqui uma introdução, lendo aqui nesta noite, que está escrito assim: Charles Baudelaire, historiador, artista e poeta francês do século XIX, acreditava que Deus criou a natureza e os seres humanos para serem bons e maus, resultando no que parece ser uma mistura de ambos. Há quem concorde com ele, mas qual deve ser a postura do cristão?
como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores, com existência de doenças, mortes, que dizer de realidades como violência, terrorismos, roubos, assassinato frios, que acontece todos os dias. É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia responda. Amém? Temos aqui uma introdução de Charles, historiador, artista, poeta francês do século XIX, onde ele nos diz que alguns acreditavam que Deus criou o ser humano, criou o homem, a mulher, para serem seres tanto quanto bom quanto mal. Alguns acreditavam desta forma. Mas qual deve ser a postura do cristão em meio a esta situação? Como harmonizar um Deus amoroso que deu a própria vida para salvar pecadores, com a existência de doenças, sofrimento e morte? Quer dizer, de realidades como violência, terrorismo, roubos, assassinato frios, que acontecem todos os dias. É Deus responsável por tudo isso? Se não, quem é? Deixemos que a Bíblia responda. Não é isso? Como harmonizar um Deus, amados, você que nos ouve, você que nesse instante ligou o seu televisor, está através do seu celular, nos acompanhando, como harmonizar um Deus tão amoroso, um Deus que entregou o seu próprio Filho para ser crucificado na cruz, com tudo isso que nós estamos vendo, com doenças, terrorismos, mortes, assassinatos e etc. É Deus responsável por todo este mal? É Deus o causador de enfermidades, terremotos, maremotos, destruições? Se não é Deus, vamos deixar que a própria palavra, a Bíblia Sagrada, vai nos responder e nos mostrar quem está por trás de tudo isso. Quem é o causador de todo o mal que está sobre a face da terra. Quem que está por trás da mentira? Quem que está por trás do roubo? Quem que está por trás do adultério? Quem que está por trás de todo o mal que está sobre a face da terra? E dentro do texto de Ezequiel 28, participando, louvado seja Deus, eu quero fazer uma pergunta para os nossos amados, que estão com a Bíblia aberta no livro de Ezequiel 28, versículo 14. A pergunta é: que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos, Nosso evangelista Eduardo, que ele possa, por gentileza, estar lendo o texto, Ezequiel 28, versículo 14, versículo 15 também, e versículo 17. Só fazer a pergunta mais uma vez. Que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, o ex-líder dos anjos? Pode ler, por favor. Glória a Deus. Pai do Senhor a todos. Amém. Que Deus abençoe a todos os ouvintes, aquele que nos assiste, em nome de Jesus. Quero estar lendo o texto, ao qual o pastor Kleber fez referência, Ezequiel 28, versículo 14, acerca de quem era Lúcifer. Está escrito:
tu eras querubim ungido para proteger. Te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Versículo 17. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pode fazer um comentário? Amém? Nós vemos que Lúcifer, que hoje é conhecido como Satanás, como diabo, antiga serpente, Belial, Beuzebu, príncipe das trevas, Deus deste século. Nós vemos que ele era um querubim ungido. Ungido por quem? Pelo próprio Deus. E nós vemos aqui que Deus ungiu ele com objetivo. Tu eras querubim ungido para proteger. Te estabeleci no Monte Santo. Ele tinha uma função, diante de Deus, como um protetor, como alguém que guardava algo para Deus. Ele era um querubim, ele andava sobre pedras afogueadas. Mas, como o texto nos diz, ele deixou ser levado pelo orgulho, por conta da sua beleza, por conta do esplendor da glória que Deus permitiu que ele tivesse. Lúcifer, anjo de luz, era o anjo mais belo. O louvor surgia de dentro dele. Não é à toa que hoje nós vemos tantas pessoas caídas por conta de músicas mundanas, e nós nos perguntamos por que uma música com a letra tão feia, uma música com a letra tão pornográfica, tão horrível, consegue conquistar corações, consegue entrar em lares, em famílias decentes, irmãos. Ouvem tipo de música, por quê? Porque quem está por trás desse tipo de música é Satanás, aquele que andava sobre pedras afogueadas, aquele que foi lançado por terra, aquele que perdeu o seu lugar diante de Deus, aquele que perdeu, aleluia, a sua beleza. Ele não foi feito um demônio, ele foi feito um anjo de luz, ele foi feito uma criatura bela, maravilhosa. Glória a Deus. Mas nós vemos aqui que a atitude e o orgulho dele tornou ele em um demônio. É verdade. Amém, pastor? Nós vemos que a atitude de um ser humano, eu quero fazer uma breve aplicação. Você foi formado à imagem e à semelhança de Deus. Não é isso que a Bíblia diz? Mas com a sua atitude, com a sua maneira de viver, o seu comportamento, você revela se você se parece com Deus ou se parece com o diabo, aquele que era um anjo de luz e se tornou caído, se tornou um demônio, se tornou o inimigo, não só inimigo de Deus, mas de todos aqueles que seguem, que obedecem a palavra de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Olha aí. E você? Qual é a sua atitude? Você está parecendo com quem? Louvado seja Deus. E, irmãos, a gente vê hoje que a
coisa hoje estreitou na terra. Satanás foi um anjo de luz, né? Mas ele quis ser mais do que Deus. O maior perigo hoje é você pegar vanglória para você. Dizer assim, eu sou, eu faço. Quer ser mais do que alguém? Pastor Kleber. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Só para mim frisar a pergunta mais uma vez, né? A pergunta foi: que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, ex-líder dos anjos, né? Lúcifer. O presbítero Delisvan quer comentar algo, fica à vontade no texto. Glória a Jesus. O texto é bastante interessante, né? Nós temos muito o que aprender aqui dentro desse texto. E ainda mais a entender que esse texto ele está se referindo não a qualquer coisa, né? Mas está se referindo a algo que foi criado por Deus, algo que foi feito pelas mãos de Deus, que foram os anjos, né? Antes mesmo de a criação humana ser estabelecida sobre a terra, Deus ele tinha criado os anjos, estabelecido o seu trono. E ali havia anjos querubins, anjos serafins, anjos mensageiros. E cada um anjo ele era separado, aleluia. Cada anjo ele exercia uma função, aleluia, diante de Deus. Quando a Bíblia fala que tu eras querubins ungido, ele está dizendo que ele era um querubim, um anjo separado para algo da parte de Deus, como já foi até descrito, um anjo protetor, aleluias. Este anjo, na hierarquia angelical, ele era o maior, Bispo Kleber e demais pastores. Na hierarquia angelical, ele tinha um destaque todo especial diante de Deus. Tanto que a Bíblia diz que ele deixa-se levar por conta da sua formosura, do seu resplendor. Esta Bíblia ela faz referência a Lúcifer, né? A Satanás. E ele tinha esse nome Lúcifer porque ele era, aleluia, portador da luz ou anjo de luz. Mas, aleluias, dentro de tudo que nós estamos ouvindo aqui, surgem muitas perguntas e várias questões. Por que que existe o mal? Onde se originou o mal ou onde ele surgiu, que é o tema a ser tratado, e quando surgiu? O mal ele surgiu antes mesmo de que eu e você fosse criado. O mal ele não é algo de agora, ele não é algo de hoje. A gente imagina que o mundo se corrompeu, as pessoas elas se corromperam, mas o mal ele não vem de agora. É desde a fundação e até mesmo antes da fundação do mundo. Este anjo querubim, aleluias, nós vamos ver um texto que ele não foi lido aqui, um verso que não foi lido, mas é bastante interessante, que é o verso 13 de Ezequiel, que fala aonde ele estava, onde ele passava, tinha liberdade de andar. A Bíblia diz que ele estava no Éden, o jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a sua cobertura. Aí vai se falar da sardônica, do topázio, do diamante, da turquesa, o ônix, o jaspe, a safira e o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. Então, a cobertura dele era todas estas pedras, que eu fui fazer esta conta e dá 9. Na hierarquia angelical, aleluia, cada uma destas pedras está se referindo a dons e talentos que um anjo podia carregar. Se nós entrar mais profundo na teologia, nós vamos ver que havia anjos que tinham uma pedra, havia anjos que tinham 2, anjos que tinham 3 pedras.
Mas este anjo, Lúcifer, o portador da luz, ele tinha 9 pedras. Por isso que eu disse no início que na hierarquia angelical ele era o maior. Mas ali diante do trono de Deus e diante de Deus, havia alguém que tinha estas 9 pedras. Aleluias. E além das 9 ainda tinha mais 3 pedras. Uma pedra chamada onipresença, uma pedra chamada onipotência e uma pedra chamada onisciência. Agora eu me refiro, aleluias, a Jesus de Nazaré, aquele que estava desde a fundação do mundo, porque a Bíblia diz que ele é desde o princípio e sem ele nada do que se fez se faria. Jesus tinha as 9 pedras que Lúcifer portava, e além delas, ele tinha essas 3 que fazia dele um Deus. A Bíblia se refere a Jesus como Deus ou como igual a Deus. E aí nós vimos que o mal, ele se origina, aleluia, no coração de Lúcifer, quando ele deixa o orgulho, a vaidade, quando ele deixa a inveja, evangelista Eduardo, entrar dentro do seu coração. Ele começa a olhar para aquele que é maior do que o anjo, aquele que, aleluia, vai além da hierarquia angelical. Porque a Bíblia diz que ele quis ser igual a Deus. Ele quis, na verdade, ser maior que Deus. Então, existem vários requisitos de aonde se originou o mal. O mal se origina no orgulho que nasce no coração de um anjo. O mal, ele se origina, aleluia, quando um anjo olha para o seu resplendor, para a sua formosura, aleluia, e ele quer adoração para si mesmo, para si próprio. E ele não quer tão somente ser, aleluia, exercer aquilo para que ele foi separado e ungido para exercer. Ele quer ser Deus. Ele quer tomar o lugar de Deus. E ali é onde nasce, aleluia, o mal. O mal se origina quando ele deixa o sentimento de orgulho, o sentimento de inveja tomar posse do seu coração. Algo que não é muito diferente dos dias de hoje. Porque é isso que ele vem tentando semear e plantar nos corações de ministros de Deus, de profetas de Deus, de pessoas separadas por Deus e ungidas por Deus. Isso é o que ele tentou lá no jardim do Éden plantar dentro do coração do homem, aonde nasceu a queda do homem, aonde surgiu a queda do homem. Ele disse para o homem desobedecer-se a Deus e ele se tornaria igual a Deus, porque ele teria a ciência do bem e do mal, ele conheceria, ele seria grande ou algo desta forma. Então o mal, aleluia, pastor Kleber, ele se origina no sentimento de orgulho, no sentimento de inveja que nasce no coração de Satanás. Alguém que tinha um nome tão lindo e tão grande como Lúcifer, portador ou anjo de luz. Aí agora ele começa a caluniar, aí agora ele começa a perseguir, e aí agora hoje ele tem um nome que se chama Satanás e Diabo. Quer dizer, opositor, caluniador e perseguidor. Jesus, louvado seja Deus. Muito forte a aplicação aqui do presbítero Derisvan. Palavra muito eficaz. E você que está em casa, você internauta, participante dessa programação, os pastores aqui, se você tem um contato e quiser enviar a sua pergunta também para tirar uma dúvida, né, uma conclusão, né, pode enviar por WhatsApp dos pastores que aqui estão e estaremos trazendo uma explicação para vocês. Mas, amados, a pergunta foi: que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, ex-líder
dos anjos. Eu quero também fazer uma aplicação aqui, os versículos onde o evangelista leu, juntamente com o presbítero. E o versículo 14 nos diz que ele era um querubim ungido, como nós ouvimos aqui, para proteger, né? Ele era um querubim, um ser celestial. Ele era ungido por Deus para proteger. E te estabeleci no monte santo de Deus. Estavas no meio das pedras afogueadas, andavas. Ele estava no monte santo de Deus. Ele era um querubim ungido para proteger. Versículo 15: perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foi criado. Olha só, ele era um ser perfeito. Hoje nós proferimos e falamos que perfeito só Deus, só Jesus. Mas este portador da luz, este anjo de luz, como nós ouvimos aqui, quando ele foi criado um ser perfeito. Ele não foi criado um ser imperfeito. Ele não foi criado por Deus com falha, né? O ser humano projeta algo, faz um carro, constrói uma casa, um edifício, e muitas das vezes fica uma falha, fica um defeito. Mas Deus, quando ele criou Lúcifer, portador da luz, como nós ouvimos, Deus fez ele perfeito. Alguém olhava para Lúcifer e não tinha como colocar nenhum defeito, porque ele foi formado por Deus. Então quem olhava para ele, ele era um ser de luz, ele era um ser resplandecente, um querubim ungido. Então ele era perfeito. Mas nós ouvimos aqui no texto, até que se achou iniquidade em ti. Ele foi criado por Deus, um ser perfeito, mas chegou um dia que se achou iniquidade em Lúcifer. E o que é iniquidade? Pecado. O que é iniquidade? Tudo aquilo que é transgressão à lei de Deus. Se a gente chegarmos na igreja, eu, por exemplo, em estudo bíblico, já fiz muitas das vezes, e já fiz uma pergunta semelhante a essa: onde surgiu o pecado? Onde se originou o pecado? Aí muitos naquele momento já vão logo dizer que é no Éden, evangelista Eduardo. Dizer que o pecado se originou no Éden, na queda de Adão e Eva. Mas nós sabemos que foi muito antes, né? Se originou nesse ser, um portador de luz. Ele era perfeito nos teus caminhos, até que se achou iniquidade, se achou pecado. Eu quero ler o versículo 17, que o evangelista também leu. Versículo 17, que diz assim: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, e te pus para que te olhem para ti. Olha só o que acontece. O profeta, ele está trazendo uma lamentação para o rei de Tiro, né? Está trazendo uma profecia para o rei de Tiro. Só que essa aplicação nós estamos transmitindo no mundo espiritual e celestial, apresentando este rei de Tiro como Lúcifer. E o texto do versículo 17 diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. A pergunta foi: que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, ex-líder dos anjos? Nós ouvimos aqui que ele era perfeito, que ele andava no jardim de Deus. Lemos o versículo 17: e elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. E aqui, amados pastores, pastor Carlos, evangelista Eduardo, presbítero Derisvan e os demais que estão conosco, nós devemos tomar muito cuidado
porque Lúcifer de fato era um ser celestial. De fato ele foi criado perfeito. De fato ele vivia em um lugar onde só tinha anjos, arcanjos, querubins, pessoas, ou seja, seres imortais. No livro do Apocalipse diz que o exército de Deus é composto de milhões e milhares de milhares. Então ele estava entre eles. Só que entre esses milhões e milhões e milhares de milhares de seres celestiais, ele se corrompeu por conta de quê? Da beleza, da formosura. O que acontece? Quando os seres celestiais olhavam para ele, via o brilho, o resplendor, como nós ouvimos aqui do presbítero, que ele tinha 9 pedras, que ele era um ser destacado. Então quem olhava para ele contemplava a formosura. E eu aplico aqui nos dias de hoje em nossas vidas, nós ministros, você homem de Deus, mulher, você que está em casa assistindo essa programação, devemos tomar cuidado com aquilo que Deus nos dá, com aquilo que Deus nos confia, com aqueles talentos que Ele confiou para nós, porque senão nós podemos se corromper. Deus ele nos entrega algo, e aquele algo que Deus nos entregou pode subir para a mente, pode entrar no coração do homem como uma soberba, como uma arrogância, e aí ele vai começar a querer se engrandecer. A pessoa que ministra a palavra, eu costumo dizer dentro desse versículo aqui, que nós devemos tomar muito cuidado, porque assim, quando a gente somos criticados, muitas das vezes nós ficamos chateados, mas quando nós somos elogiados, se a gente não tomarmos cuidado, aquele elogio vai entrar no coração, vai entrar na nossa alma, e muitas das vezes nós vamos querer receber aquilo que não é nosso, aquilo que é de Deus. E quando nós damos legalidade e recebemos isso, nós vamos se ensoberbecendo, vamos tomando aquilo que é de Deus. Por exemplo, quem prega a palavra deve tomar muito cuidado. Eu costumo dizer que nós devemos tomar cuidado com os elogios, para nós não ficarmos soberbos. Depois, após uma ministração, alguém chegar para nós e dizer: olha, pastor, o senhor pregou muito, pregou demais. Devemos tomar cuidado com isso. Você que ministra a palavra, você que é um portador que está louvando a Deus como Lúcio louvava, tome cuidado quando alguém se aproximar de você com esses elogios para dizer como você louva muito. Quando você louva, acontece isso. Cuidado para não entrar no teu coração, para não entrar na tua alma e te prejudicar, você não se ensoberbecer. Quantas pessoas no nosso meio por aí não aconteceu isso? Deus tirou de trás das malhadas, exaltou, e aí Deus começou a honrar, e a pessoa se ensoberbeceu, se orgulhou. E o que aconteceu com Lúcifer? Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor que ouvimos. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Aí o que é que acontece quando a pessoa quer aquilo que não é dele, que é de Deus? Deus lança por terra. Só frisando aqui, Deus trouxe a minha memória o rei Nabucodonosor, quando ele está caminhando naquele palácio, ele olha para toda aquela grandeza, a beleza, e ele começa a dizer: com a força do meu braço eu conquistei, com a força do meu braço eu construí tudo isso aqui, com a minha magnitude executei tudo isso. Então ele tomou aquilo que era de Deus, queria tomar, melhor dizendo. E o que Deus fez? A glória que era para Deus, ele estava retendo. Aí Deus vem naquele momento e faz com que ele se transforme em um animal, em um bicho feroz, e foi pastar no campo, porque queria aquilo que não era dele. Isso mesmo. E tem muitas pessoas, como nós ouvimos aqui o evangelista proferir, que estão tomando aquilo que
querem tomar aquilo que é de Deus porque não conseguem. E o que vai acontecer? Vai comer capim no pasto, vai crescer as unhas, vai crescer o cabelo e vai ficar dormindo no campo como um animal feroz. Só para mim estar para os amados aqui, Deus trouxe a memória aqui também, o rei Herodes, né? Quando ele, diante daquele discurso que ele faz, e aí, quando ele é aplaudido, ele toma aquela glória para si, toma a glória que é para Deus, ele retém. A Bíblia diz que ele recebe aquilo que era de Deus, e naquele momento ele é comido de bicho, ele é morto, porque ele queria o que não pertencia a ele. Por isso, amados, nós devemos tomar muito cuidado. Deus, ele te abençoou, te deu um ministério abençoado, te deu um ministério para você pastorear, te deu um ministério para você estar enaltecendo o nome dele. Enfim, o ministério que ele colocou nas suas mãos, essa responsabilidade, Deus entregou nas tuas mãos, mas não queira reter aquilo que não é teu, é de Deus. Amém? Os pastores, se alguém quiser fazer mais uma colocação dentro desse texto, pode fazer, que eu vou passar para outra pergunta aqui. Louvado seja Deus. Soberbia, né? Eu faço, eu sou. Aceitar a glória para si, tenho certeza que é desagradável a Deus. Porque a gente vê, evangelista, pastor Eduardo, porque tem muita gente hoje que sobra ao altar para se gloriar, para querer se aparecer. Muitos cantores para se aparecer na mídia, e tem sido assim, dificultoso, irmãos, porque a gente vê, irmãos, que mudando desse texto aqui um pouquinho, eu realmente estou com duas férias aqui no meu 3, mas o próprio Jesus, ele foi batizado por João Batista. Olha aí o gesto de humildade dele. Jesus, como 100% homem e 100% Deus, lavou nós, obrigado, evangelista, os pés do discípulo. Louvado seja Deus. Mas teve um momento que Jesus foi batizado por João Batista, fazendo milagre, e alguém chega para João Batista: João, aquele que o Senhor batizou está fazendo muito milagre, mas com ele isso, o importante é diminuir ele crescer. Irmão, é muito perigoso a gente achar que nós somos tudo e talvez nós não somos nada. Qual é a humildade? Eu reconhecer o evangelista Eduardo, glória a Deus, irmãos? Mas ele também não vai pegar essa vanglória para ele. Pastor Kleber e todos que estão aqui, irmão, porque nós conhecemos a Deus. Então, quando alguém dizer para você, alguém me chamou, pastores, para fazer uma oração, e eu fui pela misericórdia de Deus, fiz a oração. E aí no outro dia a pessoa chegou em casa: pastor, olha, vim agradecer ao Senhor, que Deus curou a minha mãe. Não, o Senhor curou a minha mãe. Eu falei: não, quem curou foi Jesus Cristo. Então você tem que agradecer a Ele, porque para Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração. Não aceita a exaltação.
quem é soberbo se parece com Satanás. Quem não tem humildade se parece com Satanás. Mas por que, pastor, o senhor está dizendo isso? Porque Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus foi humilde. Louvado seja Deus. Jesus lavou os pés dos discípulos. Glória a Deus. Como 100% homem e 100% Deus. Evangelista Eduardo. Glória a Deus. Pastor Kleber, ele falou aqui acerca do orgulho, né? Temos cuidado com elogio. E me vem à memória aqui um texto pequeno, apenas 2 versículos da palavra do Senhor. Lucas capítulo 10, versículo 17 e 18. Diz assim: voltando 70, com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: eu via Satanás como um raio cair do céu. Versículo 19 diz assim: eis que eu vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas a chave está no versículo 20, pastor, que ele diz assim, ó: mas não vos alegreis, porque se vos sujeita os espíritos. Alegrai-vos antes, por estar o vosso nome escrito nos céus. Você não deve estar alegre porque você canta bem. Você não deve estar alegre porque você prega bem, porque você fez um curso teológico por a internet. Alguém que nem lhe conhece lhe aprovou por conta do seu dinheiro que você pagou. Porque hoje é assim, né? Curso à distância, a pessoa não quer nem saber se a pessoa entendeu ou não, manda o diploma. E aí o orgulhoso, parecido com o diabo, pega o diploma, coloca na parede e fala: eu fiz isso e aquilo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Jesus aqui neste texto, ele está tratando exatamente isso com os discípulos. Ele está tratando exatamente este assunto com os discípulos. Com certeza pela caminhada, quando Jesus enviou 70 discípulos, né, a evangelizar, a pregar, e Jesus ordena: olha, pode curar os enfermos, pode ressuscitar os mortos, pode limpar o leproso, expulsa os demônios, que vocês falarem em meu nome vai ser concretizado. Nós acreditamos, pastor, a Bíblia nos dá direito de pensar, que por conta dos sinais miraculosos que aconteceram, por intermédio dos discípulos, eles foram elogiados, como o Senhor disse. Eles foram aplaudidos e voltaram o quê? Alegres. Voltou alegre, voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, o negócio lá foi forte, a missão foi forte, o evangelismo foi forte, Senhor. Os demônios caíam por terra, botavam a mão para trás, nós mandava sair, saía tudo pelo poder do teu nome. Mas Jesus disse para eles o seguinte: Jesus se refere à queda do diabo. Jesus disse: eu via Satanás cair do céu como um raio. Ou seja, ele está na onde? Na terra. Ele está na onde? Na terra. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. A Bíblia diz: orai e vigiai, porque o vosso adversário está ao vosso derredor, bramando feito um leão, procurando a quem possa tragar. Ele não está longe não, meu querido, ele está perto, bramando feito um leão. Então Jesus mostra a importância da salvação. Ser salvo é melhor do que ser pregador. Ser salvo é melhor do que ser pastor de igreja. Ser salvo é melhor do que ser cantor gospel famoso, gravando DVD com nome na mídia.
Quantos tem aí que deixou a soberba, o orgulho, o espírito de grandeza entrar no seu coração, né? Nós vemos pessoas que não querem ser um diácono, ele não quer ser um presbítero, ele não quer ser evangelista, ele quer ser o que? Um pastor, um apóstolo. Daqui a pouco ele quer ser um querubim ungido. Daqui a pouco ele se torna ser igual Lúcifer. Por quê? Porque ele não quer passar pelo processo de Deus. E quer ter razão, né? Jesus disse: o importante, meus filhos, não é expulsar os demônios, não. Isso aí eu dei autoridade a vocês, eu dei poder mesmo para fazer. Pode expulsar demônio, pode curar os enfermos, pode fazer. Mas não se esqueça que o mais importante na vida de um homem e de uma mulher é ter o nome escrito nos céus. Na onde, evangelista? No livro da vida. Talvez você adquiriu uma credencial de pastor com muita facilidade, pulando processo. Talvez você adquiriu uma credibilidade, uma credencial de evangelista, de presbítero, sem passar, né, pela escola, sem passar pela obediência de um diácono, de um presbítero, de um evangelista. Você deu um salto. Sabe por quê? Por conta do orgulho no seu coração. Você se achou melhor do que os outros. Você se achou mais especial do que os outros. Eu quero que você olhe para mim aqui agora. Está vendo aqui? A palavra de Deus, ela não muda, meu querido. Ela permanece a mesma. Se você está fora da palavra, deixa eu lhe dar um conselho: você está fora da presença. Você está parecido com o diabo. O importante não é você correr, querer ser um pastor, não. Aí você fala assim daí de casa, você fala: mas você, evangelista, abriu o ministério, está aí, abri. Está aqui o presbítero Derivan, obreiro do ministério. Se você quiser, eu trago aqui o meu ex-pastor, o pastor Lorival. Se você quiser, e mesmo se você quiser, no próximo programa eu vou trazer as cartas de recomendação que o ministério nos deu, recomendando não só eu como evangelista, mas recomendando o presbítero Derivan, a diaconisa Neliane, a diaconisa Cláudio, o diácono Nildo, o cooperador Lando e os demais membros e irmãos. Nós somos recomendados, porque nós saímos debaixo da bênção. Eu não abri o ministério antes de me desligar do ministério que eu estava, meu querido. Agora Jesus conhece você. Jesus sabe quando foi que você abriu o ministério. Jesus sabe quando você, aleluia, você registrou o ministério, estando ainda com outra pessoa, debaixo de outra liderança. E isso vai pesar sobre as suas costas, viu? Isso é síndrome de Lúcifer. Imagina uma coisa: intentou no seu coração ser maior que Deus. Eu não precisei correr atrás de ninguém para me consagrar pastor, para me estar à frente de um ministério. Pastor Kleber, eu fui na sua casa lhe pedir para o senhor me consagrar pastor? Não, de forma alguma. Pastor Carlos, eu lhe pedi para o senhor me consagrar pastor? De jeito nenhum. Meu querido, eu exerço o ministério de evangelista com muita alegria, muito orgulho. Eu sou feliz porque Cristo me chamou. No tempo dele, na hora dele, ele vai me consagrar, pastor. Eu não preciso bater de porta em porta procurando quem joga óleo na minha cabeça, porque o azeite do Espírito Santo está sobre a minha vida.
E outra coisa, quando eu trago carta de recomendação é porque eu fui obediente ao meu pastor. É porque eu andei lado a lado com o meu pastor. É porque eu honrei o meu pastor. É porque eu, como diácono na igreja, eu chegava primeiro e saía por último. Mas você não conseguiu ser um diácono. Você não conseguiu ficar com a pedrinha que Deus lhe deu. Você queria a pedra que Deus deu ao pastor, né? Você queria a esmeralda. Você queria brilhar mais. Mas aí foi destituído e foi obrigado a pegar um atalho. Ei, esse atalho vai lhe custar caro, meu querido. Porque ai daquele que mudar o que aqui está escrito. A Bíblia diz: se um diácono se vir bem, aprenda isso, você que não gosta de Bíblia, ou lê e finge que não entende. A Bíblia diz que um diácono, se ele exercer bem a sua função, alcançará uma boa posição. Amém? Glória a Deus. Pastor Kleber vai passar para a próxima pergunta e nós vamos acelerar, porque eu estou vendo que o tema é grande. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Está fazendo a segunda pergunta, segundo tópico. Quero só fazer uma afirmação aqui sobre o que o evangelista, né, caiu do céu à terra. Eu já ouvi algumas pessoas ministrando a palavra, né? E pega aquele texto lá de Apocalipse, capítulo 20, e diz que Lúcifer, Satanás, está preso, né? E eu ouvi uma frase que eu não esqueço. A irmã que estava ministrando a palavra, assim: olha, Satanás está preso. Foi na casa dela. Mas toda esta maldade, morte, homicídio, suicídio, todo este mal sobre a face da terra está sendo causado. Olha só o que ela falou. Ele está preso, mas é com o rabo dele. Olha só o que esta pessoa falou. Em uma ministração da palavra. Você aplicou o texto lá, 1 Pedro? Eu vou ler aqui para o senhor. Vai ler? Pode ler, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando quem possa tragar. Está preso não, viu? Está andando. Está andando. E ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Se vacilar, ele pega. O texto em João 5,39 está escrito que devemos examinar as Escrituras Sagradas, porque são elas que testificam de Jesus e através delas alcançaremos a vida eterna, né? Pois bem, amados, quero ler o segundo tópico, uma afirmação do segundo tópico, que é: que outros pecados esse anjo cometeu? Vamos ver? Que outros pecados este anjo cometeu? Primeira foi: que descrição a Bíblia faz de Lúcifer, ex-líder dos anjos? Segundo tópico é: que outros pecados este anjo cometeu? Isaías 14, né? Isaías 14, e em Ezequiel aí mesmo, 28, versículo 2. Isaías 14, versículo. Isaías 14, do 12 em diante. Leia do 11. Pode ler do 11. Já foi derribada no inferno a tua soberba, com o som dos teus alaudes, os bichinhos debaixo de ti se estenderão e os bichos te cobrirão. Versículo 12. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: primeiro,
eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Mais, pastor? Louvado seja. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo abismo. Meu Deus. Meu Deus, palavra muito forte. Segundo tópico é que outros pecados este anjo cometeu. E nós ouvimos aqui a leitura da palavra, um texto muito profundo, amados. Pastor Carlos quer fazer um comentário, fica à vontade. O texto. Pode prosseguir que eu estou gostando. Presbítero Derisvan. Louvado seja Deus. É muito interessante, né? Que outros pecados cometeu esse anjo. Louvado seja Deus. Se nós fôssemos nos basear, aleluia, nas leituras, né, do Novo Testamento, aleluia, nós vamos ver Satanás ele cometer muitos pecados. Pecado de, aleluias, de perseguir, né? Como nós vimos lá no deserto, aleluia, que ele vai, o pecado de tentar. E isso ele fez desde lá do céu, aleluias. Quando diz no versículo 16 do 28 de Ezequiel, que na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lancei profano fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Louvado seja Deus. Quando a Bíblia ela trata sobre o crescimento, a multiplicação do seu comércio, aqui nós, aleluia, entendemos esta passagem que Satanás começa a se opor contra tudo aquilo que é Deus, contra tudo aquilo que é de Deus. Satanás ele tenta estabelecer uma plataforma para ele ainda ali no céu entre os anjos. Ele era portador da luz, quem olhava para ele via resplandecer. Ele era formoso, como a Bíblia descreve. E o elevamento do seu coração, a altivez do seu coração, ele se engrandeceu. E aí eu imagino ali no céu, evangelista Eduardo, quando diz que ele caiu em uma 13ª metade, e uma terça parte dos anjos com ele desceu. Esses anjos, aleluias, são chamados de demônios, né? Anjos caídos. Então ele começa a, talvez entre os anjos, relatar que Deus, ele não era um Deus tão bom, que Deus, ele não era tão grande como aparentava, que Deus, ele não era tão legal como os anjos pensavam. E também foi levantado aqui sobre elogios, e para nós tivéssemos muito cuidados quando fôssemos elogiados. Ele começa a falar contra Deus. Ele começa a tentar denegrir a imagem de Deus, para ele ser mais do que Deus. Ele começa ali entre os anjos, louvado seja Deus, tentar fazer o seu comércio, tentar trazer os anjos para o seu lado, dizendo Deus, a panelinha, né, para o seu lado, como o evangelista falou. E aí ele começa a dizer, Deus, ele não é um Deus tão bom, Deus, ele é um Deus que pune, Deus é um Deus que é severo, Deus, ele
ele não é tão bom, e assim por diante. E aí ele começa a convencer, aleluia, uma parte dos anjos. Por isso que Deus diz que ele, aleluia, será profanado, ou será lançado fora como profano. Ele começa a profanar aquilo que é santo. Ele começa a tentar deturpar a imagem daquilo que é perfeito. Ele começa a tentar roubar para si uma glória que não é dele, como já foi citado aqui nesta noite. E se tem algo que Deus, ele nos ensina, se tem algo que Deus, ele diz ali, é sobre o não dele. E o não dele é que ele não divide a glória dele com ninguém. Anjo de guerra adora a Deus. Anjo, aleluia, protetores adora a Deus. Anjos mensageiros adora a Deus. Serafins que ardem em fogo adora a Deus. Querubins adora a Deus. E Lúcifer quis roubar a adoração que era para Deus, para ele. E como que ele faria isso? Tentando manchar a imagem de Deus entre os anjos. E muitos caem, aleluia, na astúcia dele, porque a Bíblia diz que ele é astucioso, né? Que ele é astuto. Se possível, ele se transfigura em anjos de luz, em um anjo de luz, né? Porque até lá a sua imagem era boa, era legal, era interessante. Mas hoje, se você falar no nome de Satanás ou de diabo, tem muito crente, evangelista Eduardo, que não aguenta nem ouvir. Não fala o nome dele não. Tenta dar um nome mais bonitinho para ele, mas depois que ele se torna opositor, perseguidor, o nome atribuído a ele é esse mesmo: Satanás e diabo. Então, ele comete várias iniquidades, que como já foi falado aqui nesta noite pelo pastor Kleber, né, que é pecado, é tudo aquilo que contraria o estatuto de Deus ou algo estabelecido por Deus. E iniquidade também é querer para si e não olhar para o outro, é se preocupar consigo mesmo e não se preocupar com o bem do próximo. Isso também é iniquidade. É como se eu tivesse aqui, aleluia, na frente da sua tela, e eu queresse falar bonito, e eu queresse me destacar entre os irmãos, e eu tivesse aqui torcendo contra, quando o irmão pegasse o microfone e falasse: tomara que ele tropece, tomara que ele fale mais feio do que eu, tomara que eu me destaque. Então era isso que Satanás ele queria. Ele não estava preocupado com os anjos, ele não estava preocupado com ninguém ao seu redor. Ele estava preocupado com o seu próprio umbigo. Ele estava preocupado com ele mesmo. Ele queria ser Deus. Ele queria ser mais do que Deus. Ele queria roubar o lugar de Deus. E ele não estava nem aí se os querubins se explodissem, os demais. Ele não estava nem aí se os serafins se explodissem. Ele tentou semear discórdia ali no céu. Louvado seja Deus. E eu poderia te afirmar com essa explicação de aonde se originou o mal. Como eu já ouvi um pregador falar, o mal se originou na capital do universo. O mal se originou no céu. Louvado seja Deus. Se nós ler Apocalipse 12 e o verso 7, nós vamos ver, eu vou fazer essa leitura rapidinho. Aleluias. Somente para ilustrar o que eu estou dizendo sobre aonde que nasceu o mal ou surgiu. Diz no verso 7 do capítulo 12 de Apocalipse: e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhava o dragão e os seus anjos. Miguel também é um nome, aleluia, que segundo alguns estudiosos diz que foi atribuído a Jesus Cristo. Em Daniel, se não me engano, no capítulo 12, se diz que naquele dia se levantará Miguel, aleluia,
para guerrear em favor do seu povo. Aleluia. Então diz que esse é um nome atribuído a Jesus Cristo. E aí diz que ali houve uma batalha, ou houve uma guerra, ou um confronto. Se nós falar que na Síria está tendo guerra, se nós falar que nos Estados Unidos está tendo guerra, é algo que para nós soa natural. Mas quando a gente dizer que a guerra ela começou no céu, aí o negócio começa a estreitar. Aí o negócio começa, aleluias, a ficar complicado. E talvez você está se perguntando agora: e existe guerra no céu? Não existe, mas houve guerra no céu. Não existe guerra no céu, mas já existiu. Então, são tantos os pecados, aleluias, que este anjo caído ele cometeu, tentando ser igual a Deus. Cuidado você que acha que prega melhor do que os outros. Cuidado você que acha que canta melhor do que os outros. Porque aquele que era regente de louvor lá no céu caiu. Cuidado com os aplausos. É muito bom, pastor Kleber, quando nós reconhecemos a presença de Deus na vida do outro. Quando nós respeitamos a função, aleluia, que o outro exercita na casa do Senhor. Quando eu respeito a sua unção e você respeita a minha unção. Mas nós temos que, com toda certeza, ter cuidado com aqueles que batem no nosso ombro e diz: tu prega mais do que o teu pastor. Você louva mais do que fulano de tal, ou do que cicrano, ou do que bertano. É difícil nós ouvir a crítica. É difícil ser criticado para todos nós. Mas mais difícil é se nós não saber lidar com os aplausos. Se nós não saber, aleluia, lidar com os elogios. E nós deixar esse sentimento crescer dentro do nosso coração. E daí a pouco a gente já não dá mais uma glória quando o irmão fala, quando alguém prega. A gente só quer que as pessoas glorifiquem quando nós estamos falando. Aleluia. Nós temos que ter muito cuidado para esses sentimentos e essas iniquidades não entrar no nosso coração como entrou no coração de Lúcifer. Colocação boa, viu, irmão? Colocação foi boa. A gente pode observar, tem pessoas que ele quer ir avante, tentando prejudicar outras pessoas. E a gente vê, irmãos, tentando prejudicar o pastor da igreja, achando que aquele pastor já não serve mais para ser pastor. Levante. Tudo isso, amado, pertence a Satanás. Levantar contra o seu irmão, levantar contra a irmã, e bem frisado aqui pelo presbítero Nerivan. E a gente pode observar, irmãos, hoje pessoas querem ser aquilo, talvez sem orar, sem pedir a direção de Deus. O evangelista do lado ele frisou aqui também, sobre a carta de Paulo, né? Timóteo, a gente vê alguma coisa, temos que bater a Deus, ser como um obreiro aprovado, né, irmãos? Aprovado por quê? Por Deus. E tudo tem o tempo de Deus, meu querido. Eu hoje não estou falando muito porque a garganta está meio doendo, mas tudo tem um tempo de Deus. Fica nos Salmos 40. Mas pastor Kleber, hoje parece que os Salmos 40 é evangelista.
tem que tirar da Bíblia de muitas pessoas. Está no Salmo 70. Apressa-te. Apressa a ser pastor. De cooperador quer ser pastor. De diácono quer ser pastor. Meu irmão, outro dia eu estou evangelizando um cara que falou: ó, pastor, eu quero ir para a igreja para ser um pastor. Eu disse: amém. Mas primeiro você tem que ir para a igreja para você ser ovelha. Viu? Para você ser ovelha. Porque é assim, irmãos, que Deus trabalha. Permaneça onde Deus colocou. Espera a hora de Deus. Não precisa você precipitar. Eu vou dizer para os amigos, eu tenho muita sinceridade diante do meu Deus. Um dia eu olhei no espelho e disse: meu Deus, como é que um cara analfabeto, quase analfabeto que nem eu, uma quarta série a pulso, e chegar ao pastorado? Meu Deus, eu não consigo entender mesmo, irmão. Já vi que o Senhor é bondoso e misericordioso. Eu não acreditava em mim. Alguém já me chamava de pastor. Eu dizia: eu não quero esse nome de pastor. Eu não sou pastor. Para ser pastor falta muita coisa. Um simples analfabeto, um quarta série a pulso. E fui congregar para a glória de Deus. Aceitei a Cristo. E fiquei alegre quando o pastor me separou a cooperador. Glória a Deus. E que alegria. E aí, um tempo, desenvolvi, passei a ser diácono. Depois passei a ser a presbítero. Evangelista. Eu já falei aqui. Pastor, você só fala isso. Espera em Deus, meu filho. Espera no Senhor. Amém. O apóstolo Paulo disse: alegrei-me na esperança. Ei, seja paciente na tribulação e perseverar em oração. Louvado seja Deus. Não precisa você sair da sua igreja para você ser consagrado a pastor, não. Não precisa você deixar o seu pastor que está lhe apacentando. Não. Eu vou passar porque o tema hoje está gostoso. Mas Elias e Eliseu, eu gosto demais, viu, evangelista? Eliseu foi provado, claro, fica aqui Eliseu, porque o Senhor mandou ao Jordão, o Senhor me mandou a Betel. Eu disse: não fico não, meu Senhor. Muito bem, evangelista, não fico não, eu vou com o Senhor. Viva o Senhor e viva a sua alma, não te deixarei só. Meu irmão, esteja lá no teu pastor. Você pode ser o pastor da igreja, mas espere na hora certa. Tira essa vanglória. Pede a Deus para tirar essa vanglória, essa exaltação. Aleluia. 1 Pedro 5, 7, é a segunda, eu esqueci aqui. Lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. Pastor Cleber. Glória a Deus. Quero só aproveitar a fala aqui, para estar passando para o evangelista. Estamos no segundo tópico, né? Segundo. Que outros pecados este anjo cometeu? Eu quero pegar uma parte da fala do presbítero Derisvan para estar cumprimentando aqui, para estar passando. Ele aplicou algo muito bem aqui, que às vezes, muitas das vezes acontece, né? No nosso meio, no meio evangélico, muitas das vezes. Por exemplo, nós podemos estar aqui apresentando essa programação e possa que esteja alguém em casa, né, que esteja torcendo ao contrário, né? Eu quero ver até quando aquela união vai prevalecer.
Eu não dou 2 meses, eu não dou 3 meses, né? Quantos são aqueles que às vezes estão em casa torcendo para que a gente fale errado aqui, não sabe nem falar direito, hã? Em vez de estar em casa orando, como nós ouvimos aqui o presbítero, né? Intercedendo, não, eu vou orar para Deus abençoar o pastor, o irmão, para Deus dar sabedoria. Então no nosso meio muitas das vezes surge isso. Às vezes a pessoa está ministrando e às vezes tem alguém que está de lá torcendo ao contrário, fazendo chacota, torcendo, dizendo tomara que ele fale errado, tomara que ele pregue errado, como aqueles que iam até Jesus só para querer pegar em uma falha, ou no meio daqueles que louvam, aqueles que estão muitas das vezes disputando, dizendo, eu louvo melhor, eu canto melhor, e muitas das vezes quer humilhar, né? Quer menosprezar, não canta nada, às vezes que acha que tem uma voz bonita, mas não tem unção, não tem nada de Deus, né? Seco, e aí fica torcendo o contrário, amados. Não é dessa forma, não é desse jeito. Aí acontece aquelas pessoas que às vezes está no culto aí, quando pega o microfone diz vamos glorificar a Deus, vamos dar glória a Deus, mas quando ele está sentado ouvindo o pastor, o ouvinte, ele está sentado quase que cochilando, o pastor pregando, ele não está nem aí, está dormindo. Mas quando ele pega o microfone, ele sai pulando, sai cantando, vamos dar glória a Deus, vamos glorificar, elétrico, né? Na vez dele. Então não pode ser desta forma. O segundo tópico foi que outros pecados este anjo cometeu. Nós lemos em Isaías 12, 14 do 12. Pode fazer a aplicação em nome de Jesus, evangelista. Quero pedir aqui o presbítero Erivan que faça a leitura, né, de Coríntios, que o pastor Kleber falou. Pode ser agora, pastor, essa leitura? Glória a Jesus. Coríntios 2 Coríntios 11, 14, né? E não te maravilhes, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Glória a Deus. Olha para você ver que pecado o diabo comete agora, neste momento. Ele se transfigura, se transforma em anjo de luz, coisa que ele não é. O que tem de crente com a mesma personalidade de Lúcifer, que estão querendo mostrar aquilo que ele não é, né? Pode ler, varão, versículo. Glória a Jesus. Versículo 11. Capítulo 11, versículo 13, diz: porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Estão mostrando aquilo que não são. O pecado que Satanás cometeu, outro tipo de pecado que ele comete, é tentar ser alguém que ele não é mais. Ele foi destituído da sua posição. Ele foi arrancado do seu lugar. Você lembra que Saul teve essa síndrome de Satanás, síndrome de Lúcifer? A Bíblia diz que o Espírito de Deus saiu, pastor Carlos, de dentro de Saul. E entrou, por permissão de Deus, o espírito do mal. Mas Saul continuava como? Com arrogância de rei, cheio de demônio, mas achando que era rei. Tem gente aí que está assistindo, cheio de demônio, pensando que é pastor, viu, meu filho? Você está pensando que é obreiro, mas precisa ser liberto. Você pensa que é cantor, mas Deus conhece a tua prostituição, o teu adultério. Você precisa ser liberto.
Eu quero ler aqui em Gênesis, quando Satanás, depois de pecar no céu, ele começa a pecar na terra. Aleluia. A Bíblia diz assim: ora, a serpente era a mais astuta que todas as alimarias do campo. Gênesis 3. Que o Senhor Deus tinha feito, e esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: conversar com cobra é negócio perigoso, meu querido. E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. O versículo número 4, olha o pecado do diabo. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Satanás colocou no coração da mulher o mesmo sentimento de orgulho que ele tinha no céu, pastor Cleber. Ele começa a pegar o pecado dele, semear para destruir a obra, a criação de Deus. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Irmão Rubens, muitos dizem que Abraão foi um homem de muita intimidade com Deus. Muitos dizem que Moisés foi um homem que mais teve intimidade com Deus, mas a Bíblia não diz isso. O homem e a mulher que mais teve intimidade com Deus foi Adão e Eva. Por que, evangelista? Porque antes de existir o pecado, está no capítulo 3, se continuarmos lendo, Deus descia na viração do dia para conversar com eles. Isso é intimidade. Deus descia, pastor Carlos, para ver a formosura da sua criação, a beleza da sua criação. Ele descia, ele conversava, dialogava com Adão. Ele colocou nas mãos de Adão, aleluia, o poder. Deu a Adão a oportunidade de colocar o nome de cada animal. E Satanás, foi o pecado dele na terra, destruir a criação de Deus, tirar a comunhão entre Deus e o homem. Como que isso acontece? O homem enfermo não perde intimidade com Deus. O homem sem dinheiro, sem condição financeira, não perde intimidade com Deus. Então Satanás, o que ele fez? Ele aplicou no coração, na mente da mulher, o pecado da desobediência. Isaías 59, versículo 1 diz que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem os seus ouvidos agravados para não poder ouvir. Mas o versículo 2 diz assim: mas os vossos pecados, as vossas iniquidades causa divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos ouça. Satanás falou assim: eu vou colocar neles o pecado da desobediência, porque Deus não vai ouvir mais eles. Eu vou causar divisão entre ele e Deus. Foi um dos pecados que Satanás cometeu. O pastor Cleber pode prosseguir em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amados, meu Deus, é forte. Amados, você que está participando desta programação, um texto muito profundo, que outros pecados este anjo cometeu. Isaías 14, nós lemos aqui a partir do versículo 11 em diante. Ou seja,
ele debilitava as nações. Nós vimos aqui no início que ele fazia contenda entre os anjos. Ele era um contendeiro, enganador. E hoje não é diferente. Tem pessoas que herdaram esta natureza de Satanás. Só sabe fazer contenda, só sabe fazer discórdia. É um pecado herdado de Satanás. Não deixa este pecado alcançar a sua vida. Contenda na mente de Deus é um atributo de Satanás. É algo maligno. Em Isaías também nos diz que ele dizia no coração: eu subirei ao céu. Olha só, eu subirei ao céu e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, a Deus, igual. Ele queria ser adorado como Deus. Olha, irmãos, ouça, escute. Ele era um ser perfeito, ele era um ser resplandecente, mas ele não se conformou com aquilo que Deus deu. Ele queria ser semelhante a Deus. Ele queria colocar o trono dele acima do de Deus. Queria ser semelhante. E nós ouvimos aqui que ele implantou esse desejo no coração de Eva. Queria estar acima de Deus. E igual a Deus não há. Ele é infinito. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Não existe. E nunca haverá um ser semelhante a Deus. Mas ele queria ser semelhante a Deus. Cometeu um pecado terrível. Queria ser semelhante a Deus. Estamos aqui no capítulo 28 de Ezequiel, também versículo 2. Diz assim, ó: filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Jeová, visto como se elevaste o teu coração e dizes, eu sou Deus, e sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Sendo tu homens e não Deus, estima o teu coração como se for o coração de Deus. Olha o que ele dizia: eu sou Deus. Ele se titulava Deus, mas não sabendo ele que ele não passava de nada. Não tem semelhante igual a Deus. Nunca pode haver. Mas para nós concluirmos, terceiro tópico, o quarto tópico era o que os amados já leu aí, né? Em 2 Coríntios 11, 14 e 13, que foi lido, que foi o quarto tópico, é esse, que é como que Satanás pode nos enganar hoje. Nós ouvimos aqui, ele se transforma em anjo de luz. Ele tenta demonstrar uma coisa que ele não é. Dentro dessa aplicação, às vezes muitos pintam Satanás como um bicho feio, chifrudo, rabo, né? Uma capa. Só que ele não vai vir desta forma. Ele não vai vir dizendo: eu sou Satanás, eu sou um anjo decaído, eu vim para matar. Não, não, não. Ele vai se transformar, se transfigurar em um anjo de luz. Ele vai se aproximar do homem, né, aparentando ser algo bom, algo agradável, mas não é desta forma. Para nós concluirmos, amados, aqui no terceiro tópico, que é qual o resultado da rebeldia de Satanás? Até já foi citado aqui, né? Qual o resultado da rebeldia? Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao 9. Se alguém puder fazer a leitura para nós. Apocalipse, capítulo 12, versículo 7 ao 9. Qual o resultado da rebeldia de Satanás? Pode ler, por gentileza. Glória a Jesus.
E houve batalha no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão. E batalhava o dragão e os seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o dragão, o grande dragão, a antiga serpente, chamada o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Aleluia. Qual o resultado da rebeldia de Satanás? Qual o resultado daqueles que nos dias atuais estão se rebelando? Daqueles que estão agindo com as características de Satanás. Porque ele era um portador de luz, mas hoje ele não é. Ele tenta demonstrar, ele tenta se aparecer, se transformar, mas ele não é. Mas qual o resultado da rebeldia dele? Qual o resultado dos rebeldes, da rebelião de Satanás? De ele querer ser semelhante a Deus, de ele querer se assentar no trono de Deus, de ele querer ser adorado como Deus era adorado. E nós lemos aqui que o resultado foi ele ser expulso. Foi expulso do céu. Houve uma guerra, houve uma peleja. Satanás e os seus anjos guerreavam contra Miguel e os seus anjos. Mas o texto nos diz que ele foi vencido e foi expulso do céu. Não mais se achou lugar para ele no céu. A perfeição dele foi arrancada. Aquilo que Deus colocou na vida dele, Deus tirou de volta. Porque, amados, quando Deus expulsa Lúcifer do céu, Deus não expulsou ele e disse: olha, vai do jeito que você está, não. Deus não expulsou ele e disse: olha, vai com o brilho que você tem, com o resplendor que você tem, vai com as pedras que você tem, como nós ouvimos. Não, não foi dessa forma, não. Deus tirou tudo dele. Deus arrancou o brilho. Deus arrancou a essência. Deus arrancou aquilo que era de bom que estava nele. E ele se transformou em que agora? Em um demônio. Um anjo decaído. Sem forma. Sem aparência. Aquele que era belo. Aquele que era perfeito. Aquele que muitos olhavam os anjos e viam resplendor. Um ser de luz. Mas agora ele se transforma em um ser decaído. E hoje nós encontramos aqui, em Gênesis, nós ouvimos que ele foi apresentado como uma serpente. No livro do Apocalipse, ele agora é apresentado como um dragão. Olha só, aquele que era um portador de luz, aquele que era um ser resplandecente, agora ele perdeu a sua beleza. Ele perdeu a sua formosura simplesmente porque ele queria aquilo que não era dele. Se rebelou contra Deus, transformou-se em um ser decaído. Houve guerra, peleja no céu. Mas, pastores, para mim está passando aqui, amados, e você que nos ouvem, desde o início ouvimos que ele era um ser perfeito. No capítulo 13, onde o presbítero leu e o evangelista aplicou também no início, que os louvores, lá está escrito no finalzinho do versículo, surgia de dentro dele, irmãos. Era algo tremendo, foi criado nele. Olha, no dia em que Deus criou Lúcifer, Deus criou tudo dentro dele. Olha só o que ele tinha. Mas mesmo no céu, ele tendo tudo isso, sendo um ser perfeito, resplandecente, aonde não deveria, melhor dizendo, haver pecado, aonde não deveria acontecer o que aconteceu, surgiu no céu. O pecado, a maldade, a inveja, a arrogância, a soberba. Mas amados, ouça nesta noite, não mais achou-se lugar para ele. Foi expulso.
é a consequência daquele que se rebela contra Deus. Pastores, desde o início que Deus trouxe algo para mim aqui, do início desse estudo, tem pessoas, líderes, irmãos, por que muitos hoje caíram? Porque o orgulho, a soberba. Por que nós temos visto surgir na mídia muitos que Deus usava grandemente, de uma hora para outra, desapareceu. Porque olhava para pessoas como nós e dizia assim: ali não é igreja, é uma igrejinha. Quantos muitas das vezes olham para nossas igrejas e dizem: é uma igrejinha? E Deus, igreja, fundo de quintal, a soberba, porque tem uma igreja, né, aparentemente bonita, grande, mas o orgulho entrou. Muitos foram destituídos, arrancados. E ouça hoje o que Deus fala. E muitos ainda nós vamos ouvir. Pessoas que Deus vai arrancar de onde está. Meu Deus amado. Pessoas que Deus colocou em uma posição, mas que o coração se elevou. Pessoas que, se nós fizermos um convite para vir ministrar na igreja, não vêm. Essas pessoas que estão com o coração como de Lúcifer, Deus vai remover. Olha o dia de hoje. Ouça e vamos ver o que vai acontecer. Mas Deus há de dar oportunidade a algumas pessoas. Se elas não se voltarem para Deus e se drogarem, olha só que dia é hoje. Marca a data e o horário e vamos ver o que vai acontecer na terra dos viventes. Amém? Louvado seja Deus. Eu quero, para estar finalizando e passando, se os amados quiserem aplicar algo, desde já eu quero glorificar a Deus por esta oportunidade que Ele tem nos dado, nos concedido, por esta palavra, por este tema. Louvar a Deus pela vida do pastor Carlos, evangelista Eduardo, presbítero Derisvan, diácono Jonathan, irmão Rubens, o nosso amado Tito e aqueles que estão participando dessa programação de longe, de perto, nossos familiares, né? Nossas esposas, minha esposa, a pastora Amélia, a esposa do pastor Carlos, missionária Cida, diaconisa Cláudia, esposa do presbítero Derisvan, enfim, as nossas famílias que estão participando de longe, que eu deixo um abraço e que Deus possa nos fortalecer. E como vencer Satanás? Como podemos vencer? Efésios capítulo 6, para finalizar, Efésios 6, não precisa ler. Como vencer? Nos revestimos de toda a armadura e de todo o poder de Deus. Você que está em casa, para nós vencermos Ele, é nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Um abraço e a paz do Senhor Jesus para você que esteve conosco até esta oportunidade, em nome de Jesus. Amém? Um pequeno versículo também que está em Efésios 4, 27. O apóstolo disse: portanto, meus amados, não deem lugares ao diabo. Evangelista Eduardo. Versículo em Tiago 4, 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como sujeitar a Deus? Obedecendo a sua palavra. E no versículo 3 do capítulo 12 de Apocalipse: e viu-se outro sinal no céu, e eis que um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, sobre as cabeças 7 diademas. Isso aqui fala de poder, de autoridade, mas eu quero chegar no versículo 4, que diz assim: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-as sobre a terra. Cauda representa, meu querido, falsa profecia, um falso evangelho, uma falsa palavra, uma falsa ministração. Então você que congrega em uma igreja e o teu pastor não gosta de Bíblia, eu vou te dar um conselho: sai desse lugar, escapa por tua vida. Você que está congregando em uma igreja
e o pastor está entregando na tua mão lenço ungido, chave ungida, te enchendo de mentira, isso aqui é coisa de Satanás, é cauda, é falsa profecia, é sal grosso, é rosa, é fogueira santa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, escapa por tua vida. Ele aprendeu isso com Lúcifer, porque isso não está na Bíblia. Então, procure, eu não estou dizendo procure a igreja, a Assembleia de Deus, o poder do avivamento, né? A Monte Moriá, a sopro divino. Não, nós temos aqui, meu querido, muitas igrejas. Nós temos também ali o pastor evangelista Acos, a paz do Senhor, meu querido, né? Adsa Brasil, que Deus abençoe a sua vida. Assembleia de Deus Madureira, procure, deixa eu lhe dizer, cuidado com o laço de Satanás. Tem muita gente, né, transvestido, transfigurado em anjo de luz, mas se você apertar um pouquinho, observar um pouco, é um demônio, viu? É um demônio. Você quer ver que é demônio? Uma hora dessa ele está falando mal da gente. Isso é demônio. Está falando mal da programação. É o diabo que está se opondo à palavra de Deus. Ah, evangelista, que negócio é esse? Eu sou um pastor. Se você é um pastor, toma posição de pastor. Em vez de estar falando mal, esteja intercedendo pela programação. E mais, você que é pastor, olha aí no televisor, aí no celular, coloca aí, Tito, por gentileza, aquele símbolozinho ali, coloca lá, né, da oferta, coloca ali em nome de Jesus. Você que é pastor, você que é pregador do evangelho, você que diz que é missionário, que faz obra missionária, você quer que empresário invista na sua vida. Agora sabe o que acontece? Jesus disse assim, aquilo que você quiser que os homens vos façam, façais vós primeiro. Invista nesta obra, invista neste programa de TV. Amém, meu querido? Amém? Eu tenho uma ratoeirinha no bolso aí que quando mete a mão para tirar o dinheiro o negócio estrala. Tá parecendo pai de santo, só quer receber, rapaz. Meu Deus. Que negócio é esse? Abençoa a obra de Deus. Abençoa aqui a vida de Tito, abençoa aqui a programação, a rádio, né? TV Planalto. Hoje somos nós que estamos aqui, amanhã a oportunidade pode ser sua. Nós não estamos aqui como dono de rádio, não, meu querido. Nós estamos aqui como mensageiros da palavra. Nós queremos abençoar este programa em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus Cristo. Deus abençoe Tito, Deus abençoe o irmão Rubens, Deus abençoe o pastor Cleber, pastor Carlos, o presbítero Erivan, o diácono Jonathan. E Deus me abençoe também. Ô glória, eu gosto das bênçãos de Deus. Aleluia. Evangelista Eduardo, só para você fazer só uma aplicação no mesmo verso que você leu. Estrela, quem representa as estrelas aí que... As estrelas? Sim, essa aplicação. E levou após si a terça parte das estrelas. As estrelas representam anjos. Está escrito nas cartas, né? É o anjo da igreja. A estrela representa anjo. Então, quando diz que ele levou a terça parte das estrelas do céu, quer dizer que ele levou a terça parte dos anjos do céu. Ou seja, os que deram ouvido a ele, esses desceram, né? Tombaram com ele. Se você der ouvido a Satanás, você vai tombar. Se você der ouvido um falso profeta, um mentiroso, que anda com a Bíblia debaixo do braço, só porque ele tem uma Bíblia. Ó, meu querido, muitas das vezes lá no júri, diante de um juiz, né? Advogados e juízes, eles colocam a mão sobre a Bíblia e jura fidelidade à palavra, mas não sabe nem o que está escrito lá dentro. Não conhece o Deus da palavra. Evangelista, você é doido? Não, eu sou crente. Isso é de fato uma verdade. Um advogado, ele coloca a mão sobre a Bíblia e jura praticar a verdade, mas está na defesa de um estuprador, de um ladrão, de um corrupto,
está querendo condenar o inocente porque ganhou um dinheiro, ganhou uma proposta maior. Se preocupe não, viu, advogado? Jesus está te esperando no juízo final. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. O prefeito Nerivan quer agradecer. Então, glória a Deus, amém? Mas eu quero agradecer a Deus por esta programação. Palavra foi abençoada nesta noite. Hoje eu fiquei mais quietinho um pouco e deixei somente os feras aqui. Louvado seja Deus, aprendendo um pouquinho aqui, né? Para a glória de Deus. Então nós vamos agradecer a Deus pela sua vida, você internauta, você que nos escuta. Alô, Joãozinho, Deus abençoe a sua vida, Joãozinho Madeireira aí, nosso ouvinte. Louvado seja Deus, amém. E a todos vocês que nos escutam nesta programação da Planalto, da TV Planalto, amém? Quarta-feira, se Deus permitir, estaremos aqui. Se o pastor Carlos não tiver, amém, mas eu tenho certeza que Deus permitindo, vai estar aqui evangelista aí, o pastor Kleber, amém? Mas negócio de bispo. Amém? Vamos colocar de pé. Eu quero, pastor Carlos, agradecer a Deus por a sua vida, por a sua humildade de sentar, né? Não só falar, mas ouvir. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Em nome de Jesus, que Deus abençoe o seu ministério. Amém, meu querido? Amém. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? É um momento que a gente tem que ouvir, né? E eu gostei, eu vou sair daqui agraciado, aprendi muita coisa, né, irmãos? Porque a gente também somos ouvinte e praticante, né? Praticante e ouvinte. Louvado seja Deus, né? Que quem quer louvado seja Deus, amém? Deus abençoe mais uma vez. O Tito está aqui, também irmão Rubi, Diácono Jonatas e a todos que estão aqui em nome de Jesus Cristo. Agora nós vamos orar. Louvado seja Deus. Vamos pedir agora ao evangelista. O evangelista orou sábado ou foi o pastor Kleber? Amém? Vamos. Glória a Deus. Quarta-feira foi quem? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, neste momento, ó Deus, te agradecemos, Senhor Deus, ó Pai, pela tua bondade, pela tua misericórdia, meu Deus, por esta palavra que foi falada aqui, meu Deus, ó Pai, nesta noite, meu Deus, ó Pai, pois a tua palavra nos diz, meu Deus, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, venha abençoar o dono desta emissora, Pai, Tito e todo, Pai, seus irmãos, seus parentes, sua família. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, a família do pastor Kleber, meu Deus, a família do evangelista, meu Deus, do presbítero, do pastor Rubem, do irmão Rubem, meu Deus querido Pai, do diácono Jonas, meu Deus querido Pai, nesta noite, meu Deus, continua abençoando, Pai, dê uma noite de paz, uma noite, Senhor Deus, Pai, em tua presença, meu Deus, Deus vai jogando por